Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para você, chegando com as primeiras notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa, nesta sexta-feira importante, especial, afinal de contas, finalmente chegou o dia de o Fluminense embarcar rumo aos Estados Unidos, rumo à Colômbia, na Carolina do Sul, para iniciar a sua aventura, esse grande desafio que vai ser essa Copa do Mundo de clubes. Hoje o elenco tricolor, depois desses dias de folga, se reapresenta, vai jantar no hotel e em seguida parte para o aeroporto do Galeão. O Fluminense decola por volta das 10 da noite para os Estados Unidos. A gente vai acompanhar, claro, aqui no canal do Lessa, no Jornada KTO 1902, toda a cobertura do embarque do Fluminense para os Estados Unidos. E à medida em que esse momento vai chegando, a expectativa automaticamente vai aumentando. Não tem jeito. Então aqui neste vídeo a gente vai falar muito sobre a Copa do Mundo, mas antes eu vou pedir para você, claro, deixar o seu like, claro, o seu comentário, se inscrever aqui no canal se você não está inscrito, é muito importante. Conto aí com a ajuda, com a inscrição e, claro, você pode compartilhar e deve, né, compartilhar esse vídeo para deixar todo mundo bem informado. Mas enquanto não chega reforço, tem renovação e tem uma rescisão de contrato. A renovação, que foi inclusive informada ontem pelo Fluminense, renovação de contrato com o Davi Melo. Até 2026, jogador que foi relacionado pela primeira vez esse ano para o time profissional durante o Campeonato Carioca, posou para a foto aqui, inclusive ao lado do pai, ao lado do Felipe Melo, e vai permanecer no Fluminense então por pelo menos mais uma temporada, né? É um jogador que ainda não teve chance no profissional, também não tem um grande destaque na base até o momento, mas o Fluminense resolve dar mais uma oportunidade de renovar o contrato aí do Davi Melo, filho do agora ex-jogador Felipe Melo. Tá aí, portanto, posando orgulhoso ao lado do filho. E quem rescindiu o contrato foi Vitor Hugo. Lembra dele? Vitor Hugo? Pois é. Contratação a pedido aí de Mano Menezes, do seu auxiliar. Vitor Hugo não faz mais parte do elenco do Fluminense, é que fazia, né? Mas enfim, estava no Fluminense até hoje. Acertou uma rescisão antecipada de contrato, uma rescisão que já foi publicada no BID e, portanto, não faz mais parte do grupo do Fluminense. Acho que dá para dizer que é uma das contratações mais bizarras do Fluminense nos últimos anos. E olha que tem algumas, nessas últimas temporadas, pelo menos. Tem algumas aí, tem algumas boas nessa disputa. Mas o Vitor Hugo foi realmente um negócio impressionante. Mas enfim, é isso. Já foi. Então vamos falar da Copa do Mundo. A gente está com uma expectativa danada, mas quem está preocupado, bastante preocupado na verdade, é a FIFA. Pelo menos deveria estar. O The Athletic, que obviamente tem muita credibilidade, é do New York Times, publicou essa matéria aqui ontem que repercutiu no mundo inteiro, afirmando que a FIFA está reduzindo drasticamente o preço de ingressos para o Mundial, dezenas de milhares não vendidos para o jogo do Inter Miami, inclusive, que vai abrir a competição, que é o time da casa, é o time de Lionel Messi, simplesmente. Assinada pelo Adam Crafton. A FIFA cortou mais uma vez os preços dos ingressos para a noite de abertura da Copa do Mundo, com preocupações crescentes de que o jogo de lançamento, estrelado pelo Inter Miami de Lionel Messi, seja ofuscado por multidões de assentos vazios. Diz aqui que dezenas de milhares de ingressos permanecem sem venda para esse jogo de estreia contra o Al Ahly. O estádio cabe a mais de 65 mil pessoas. Algumas fontes dizem que menos de 20 mil ingressos foram comercializados. Ao contrário do que a FIFA imaginava, porque esperava justamente na noite de estreia, com Lionel Messi, enfim, esperava um grande público, até pelo fato do Inter Miami ser o time da casa. Mas isso não está acontecendo. Aliás, o Inter Miami só está nisso porque é o time da casa e é o time do Messi. Essa que é a verdade. Mas, enfim, só para você ter uma noção, na noite de terça-feira, o jogo de Inter Miami contra o Al Ahly havia caído para apenas $55 o preço do ingresso, né, de acordo com o Ticketmaster, que é o portal que está comercializando. Isso representa metade do preço em maio, enquanto os ingressos custavam $230 para o assento mais barato em janeiro e $349 após o sorteio em dezembro. Olha só a queda. A FIFA agora espera que os preços reduzidos atraiam público durante uma campanha publicitária na última semana antes do torneio. Que diz que entre os jogos mais vendidos estão, por exemplo, está o jogo do Real Madrid contra o Pachuca, com ingressos disponíveis por menos de $132. Os preços de ingressos que em outros lugares caíram drasticamente. O ingresso com menor preço parece ser o da partida entre o time argentino River Plate e o Ural Red
do Japão está sendo vendido por apenas 24 dólares. Esse jogo na costa leste, lá em Seattle, que é mais distante ainda. Então, realmente, a presença de público lá deve ser ainda menor. Olha só, PSG contra o Botafogo, ingressos a 33 dólares. Estádio que tem capacidade para 90 mil torcedores. Há também preocupação com grande quantidade de assentos vazios para Benfica e Auckland, Palmeiras e Al-Ahly, Ulsan e Mamelodi, o grupo do Fluminense, Mamelodi e Fluminense, todos agora sendo vendidos por preços entre 26 e 40 dólares. Então, a partir disso, eu acho que não é exagero dizer que este Mundial, em termos de audiência, eu não sei, a audiência de TV é um pouco diferente, mas em termos de público, tem uma chance real de flopar, principalmente em relação às expectativas que a própria FIFA depositou nessa edição de estreia num formato de Copa do Mundo. A gente sabe que os clubes europeus, e aí algumas coisas eu acho que ajudam a explicar isso. Primeiro, vamos lá. Estados Unidos. Estados Unidos não é o país do futebol. Não é um país em que você vai ter pelo menos 3, 4 esportes que estão à frente do futebol nos Estados Unidos. Acho que isso é um fato. A MLS realmente ganhou popularidade nos últimos anos. Foi feito um trabalho forte em cima disso. Para mim é uma evolução nítida, mas está longe de ser uma das preferências do norte-americano, o futebol. Volta e meia, eles recebem, principalmente durante pré-temporada, né, os principais times europeus que vão fazer pré-temporada por lá. Então, é natural que em muitos momentos eles tenham contato com grandes astros. E os principais ídolos, astros, referências, são de outros esportes. Não é algo que mobiliza tanto assim a população em geral. E aí, é claro, em alguns lugares onde tem muita presença do povo latino, essa galera vai chegar junto, vai comprar ingresso, mas, convenhamos, não o suficiente para lotar estádios desse tamanho. E vai ser muito difícil evitar isso. É provável até que eles coloquem ingressos ainda mais barato. E aí também entra uma outra questão. Os clubes europeus não estão valorizando essa competição e nunca fizeram questão de esconder isso. Por vários motivos. O principal deles, o calendário. Então não há uma mobilização. Já algumas pessoas de outros países já me falaram, na Europa, Alemanha, por exemplo, do Borussia Dortmund. Uma pessoa que mora lá me mandou mensagem dizendo, Léas, os caras aqui, ninguém tá empolgado com isso não, sendo bem sincero. Não tem uma empolgação daqui. Não vai ter uma mobilização das torcidas desses times europeus indo para os Estados Unidos para assistir esses jogos. Provavelmente não também de times africanos. Imagine esse campeonato desse porte na América do Sul. A realidade seria outra, completamente diferente. Alguém tem alguma dúvida disso? Imagina esse campeonato acontecendo no México. Imagina esse campeonato acontecendo na África, né? Que é um povo que tem paixão por futebol. Não é o caso dos Estados Unidos. Além de que, para muita gente, como para os brasileiros, por exemplo, é uma viagem muito cara. Que poucas pessoas, a gente pegar no todo, têm condições de fazer. Então, vai ser difícil a FIFA conseguir mudar esse cenário da água para o vinho. Eu acho bem provável. Agora, a audiência de TV, eu acho que pode ser um pouco diferente, porque vai ser algo que talvez do lado de lá não vai gerar tanto interesse, mas aqui certamente eu acho que vai gerar. Aqui eu acho que a galera vai comprar a ideia. Mas, obviamente, a maioria não tem condição de fazer uma viagem dessa de vários dias para assistir jogos nos Estados Unidos, ainda mais com dólar nesse valor. E a gente está falando de público no estádio. Audiência no geral, enfim, é uma outra coisa. E outra coisa também, cara, a dificuldade para você conseguir visto, né? Para alguns países deve ser ainda mais difícil. Então a pessoa, além de se planejar para viagem, do que vai gastar lá, tem um custo e tem todo um trâmite burocrático para conseguir um visto para entrar nos Estados Unidos. Ainda tem essa dificuldade maior. E isso pode ser bom. Bom para os clubes brasileiros. Aí eu estou pensando campo-bola. Tem alguns fatores que contribuem para isso, eu venho falando muito sobre isso. Eu tento não criar expectativas irreais, ficar iludindo aqui, até porque, enfim, todo torcedor tem a sua própria capacidade de raciocínio. Eu não tenho que ficar aqui eu não vou iludir, nem vou jogar ninguém para baixo. Sei que a gente fala, às vezes tem um peso, mas
cada um tem dentro de si a sua própria expectativa em relação a esse campeonato. Esse campeonato, para mim, não é o campeonato que o Fluminense entra para ganhar. Esse campeonato o Fluminense entra para disputar, para fazer o seu melhor. Os outros 3 que virão, que a gente já disputa, que seguirão após essa Copa do Mundo de Clubes, ali está a nossa realidade. Mas por que não sonhar mais alto? Porque é uma série de coisas. Eu estou falando isso porque e são fatos. Esse desinteresse dos times europeus pode ser algo muito benéfico. Cara, só para você ter uma noção, os times que fizeram a final agora da Liga dos Campeões, PSG, Inter de Milão, tem jogadores atuando agora na data FIFA por suas seleções na Liga das Nações. Afinal, agora ontem teve jogo Espanha e França. Antes teve Alemanha e Portugal. Os caras estão jogando até agora num nível de exigência absurdo. Você imagina como que esses caras estão achando de agora ter que, no momento das férias, de descansar, ter que ir para os Estados Unidos, disputar essa competição num calor desgraçado. Verão vai fazer calor pra caramba lá. Você acha que esses caras estão felizes? Realmente? Você acha que eles vão comprar essa ideia? Eu acho muito difícil. E ainda tem isso, tem o desgaste do fim de temporada e tem o desgaste do calor, que é algo que o brasileiro está muito mais habituado. Os clubes brasileiros estão chegando em meio de temporada, praticamente, e com até um tempo a mais de preparação para essas partidas. Não em relação a todos, né? Porque tem clube europeu que já finalizou a temporada há um tempo. Mas mesmo os que não vão jogar, tem times aí que terminou há pouquinho a temporada. Os caras queriam estar não treinando, os caras queriam estar curtindo, descansando, porque daqui a pouco começa uma outra temporada com um nível de exigência lá no alto, absurdo também. Então não vai ter o fator torcida, né? Provavelmente não teremos estádios lotados. Enfim, são todos elementos que obviamente não são essas situações que vão definir o resultado de uma partida quando há uma diferença grande técnica, e de fato ela existe entre europeus e brasileiros e times de outros continentes, mas o que vai ser inadmissível é correr menos que os caras. Não dá para correr menos que os caras. Eles estão num momento totalmente diferente, de final de temporada, com energia baixa, e não sei até que ponto realmente eles vão considerar fazer um grande esforço para essa competição, que vale muito dinheiro, tem muito dinheiro em jogo. Esse foi um artifício que a FIFA utilizou para gerar mais mobilização dos europeus, mas a verdade é que até agora essa realidade, essa mobilização, essa atenção, esse foco, a gente vê claramente que a Copa do Mundo de Clubes, para esses times, não é definitivamente uma prioridade. E não acho que isso vai mudar, mesmo com o início da competição. E aí é que os clubes podem tentar se aproveitar. É aí que o Fluminense pode, quem sabe, tirar uma casquinha do Borussia, né? Se a Inter der mole lá, talvez até evitar um confronto com a Inter de Milão nas oitavas de final. A gente tem uma oitavas diferente do que a gente está imaginando, se o Fluminense conseguir evitar, né? Não há, eu falei sobre isso ontem, e mesmo sem a chegada de reforços, né? O Fluminense, no geral, com essa equipe, tem condições de ser competitivo neste grupo. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Tem condições de competir. Se vai entregar, se vai jogar bem, se vai ganhar os jogos, aí é uma outra história. Tá longe de ser fácil. A gente achando que uma melodia vai ser, porque eu não conheço, time desconhecido. Não chegou, certamente não chegou na final da Liga dos Campeões africana por acaso, né? Chegou porque fez por onde. Então, enfim, eu acho que o desafio continua sendo muito grande, mas todas essas situações colocadas nessa matéria, o desespero da FIFA, baixando ingresso, o desinteresse de clubes europeus e até dos próprios clubes norte-americanos, eu acho que pode talvez fazer com que os brasileiros tenham mais chance de conseguir ir um pouco além do que, de uma forma geral, todos imaginavam. O que vocês acham? O Mundial vai realmente flopar? Vai ser um vexame da FIFA? Os brasileiros vão conseguir se aproveitar dessas situações? Enfim, deixe aí seu like, se inscreva no canal, tamo junto, vamos falando por aqui, a gente volta com mais notícias assim que possível.